Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou estar tocando em um assunto que ele às vezes é até um pouco polêmico. E é dízimo. Eu vou falando logo, é dízimo. Sou um servo de Deus e sempre tento colocar a minha fidelidade diante do Senhor. Mas eu não quero criticar aquelas pessoas que se convertem ao cristianismo mas assim, não se converte por inteiro. Fica sempre uma coisa pendente na sua vida, que é algo relacionado ao dízimo, por exemplo. Ao dízimo, à oferta. As minhas experiências, por exemplo, por mais que eu conte para vocês o agir de Deus em minha vida, por eu prestar esse culto ao Senhor através do dízimo, eu também acho que eu não vou conseguir convencer e nem converter o coração de ninguém. Se o Espírito Santo de Deus não for apto, você não deixar o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e procurar ser inteiro na sua vida com Deus, não adianta ninguém contar suas experiências. Eu tenho experiências maravilhosas. Eu vou falar para vocês o seguinte: a palavra de Deus diz assim: provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar bênção sem medida. Então, o Senhor está pedindo para fazer prova dele, mas não adianta eu falar para quem não tem um convívio, um relacionamento que não tem uma postura de fé. Não adianta eu falar para uma pessoa que não tem esse tipo de conversão ainda em seu coração. Às vezes, a pessoa se entrega por metade e não é por inteiro. Eu penso que é a disponibilidade da pessoa, é a disponibilidade do cristão. Se ele não tem essa integridade de entregar ao Senhor aquilo que é parte da sua vida, não tem condição de dizer que ele vai amar ou qualquer coisa do tipo. Bem, eu tenho minhas experiências. Uma certa vez eu saí de casa, eu peguei o dinheiro do dízimo e coloquei dentro da Bíblia e levei para a igreja. E eu tinha que tomar o ônibus. Paguei a passagem, que a passagem estava na minha mão, e fui. E quando cheguei lá na igreja, na hora de passar as salvas, eu coloquei o meu dízimo e vim embora para casa. Na hora de vir embora, eu olhei para o chão e olhei uma quantia de dinheiro. Não sabia quanto tinha, mas peguei e coloquei dentro do meu bolso. E vim para um ponto de ônibus, entrei no ônibus e quando eu fui pagar o motorista, eu coloquei a mão no bolso da minha calça e a minha carteira não estava no bolso da minha calça. Sabe o que aconteceu? Eu tinha esquecido a minha carteira com o dinheiro em casa. Eu tinha separado a passagem e tinha deixado o dinheiro em casa, a carteira em casa. E na hora de pagar o motorista, eu pensei, como é que eu vou fazer? Daí eu fui e lancei mão desse dinheiro que eu tinha achado. Olha, pasmem vocês, não preciso de vocês viver da minha experiência, mas eu tinha achado justamente a quantia que eu dei de dízimo na igreja. Não quero dizer para vocês que o dízimo é algo milagroso, não. E outra, tem pessoas que falam que queima as coisas dentro de casa quando você deixa de dizimar, quando você deixa de ofertar. Isso não acontece, isso não é real, tá? Nunca aconteceu nada. Você tem que ter consciência de que o que você está entregando ao Senhor é aquilo que não te pertence. Simplesmente não te pertence.
eu estou contando isso a vocês para vocês verem que é imprescindível a gente oferecer o nosso culto ao Senhor com as nossas ofertas também e com os nossos dízimos. Ser grato ao Senhor e dizimar em tudo. Uma vez, um certo homem estava desempregado e ele já era cristão, já tinha se convertido ao cristianismo e esse homem, ele foi na igreja e ouviu uma mensagem e o preletor daquele dia falava justamente sobre isso. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar bênção sem medida. Ele ouviu aquilo ali e ele pensou no coração dele, realmente eu preciso de provar o Senhor e ver que Ele é bom para comigo. E aí, esse homem ouviu aquela mensagem, mas ele questionou, porque ele tinha dificuldade em entregar o dízimo e a oferta. E aí ele foi para casa, ele estava pensando, eu estou desempregado. O momento melhor para eu fazer prova de Deus é agora. Porque eu estou desempregado, não tenho trabalho, faço bico. E os bicos que eu faço mal dá para eu suprir as necessidades da minha família. Aí ele falou assim, mas eu acho que é o tempo de eu fazer prova de Deus e ver se o Senhor verdadeiramente é bom com a minha vida. E aí ele falou com Deus e resolveu entregar o coração dele. Isso não era na igreja, em casa. Resolveu entregar o coração dele. Essa entrega foi assim. Ele mandou currículos, hoje no caso seria currículos, cartas para vários lugares onde ele pediu emprego. E depois de uma semana mais ou menos, ele foi na caixa coletora dele, na caixa de correio, lá tinha 3 cartas. E as 3 cartas era um convite ao trabalho. 3 trabalhos. Ele recebeu 3 trabalhos. A abundância que veio na vida desse homem foi Deus ajudando a fé deste homem. Deus mandou 3 empregos para esse homem. Deus ajudou esse homem a confiar. Deus procurou um momento oportuno para ajudar esse homem a confiar nele. E estava além da capacidade deste homem receber 3 empregos. Como? A pessoa recebe 3 empregos, não tem condição. A pessoa tem que escolher um dos 3. Então a graça de Deus foi muito grande na vida dele. Aí a palavra de Deus foi, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar bênção sem medida. Ele recebeu além do que ele pediu. Ele pediu um emprego, recebeu 3 empregos. Agora estava fora da sua capacidade de aceitar os 3 empregos. Ele tinha que decidir por um dos 3, que todos os 3 empregos eram bênção. O Senhor é esse Deus. O Senhor é um Deus que Ele faz as coisas sem medida na hora que Ele quer fazer para a sua vida. Portanto, não questione o Deus poderoso que você tem na sua vida. Abra o seu coração, deixa Deus fazer a obra na tua vida, porque muitas vidas precisam de ser abençoadas. E se nós ficarmos agarrados
nessa falta de conversão da nossa parte, nós nunca na vida conseguiremos ser um cristão integral. Ah, mas o Senhor não pede nada de mim. Escuta, o Senhor pode não pedir nada para você porque Ele é dono de tudo. Mas quem tem que ter a gratidão? O ato de gratidão começa em nossas vidas. O ato de gratidão começa em meu coração. Quando eu não sou grato a Deus, eu também não serei grato a ninguém e nem abençoarei vida de ninguém também. Porque quando nós contribuímos com a casa de Deus, com a casa do tesouro, vai ter mantimento na casa do tesouro e vai ter como eu ajudar os lugares, as pessoas, a angariar mais alma para o reino do nosso Deus. Pense comigo. Não há condição de sermos um cristão por metade. Vamos deixar de lado essa questão de que eu não aceito, eu não concordo. Ah, que o pastor recebe dinheiro, que o pastor ganha muito dinheiro, que a igreja está desviando o dinheiro, a igreja não está colocando dinheiro no que devia se colocar. Faça a tua parte. Já falei, Deus não pede nada de você. Ele pede para você trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Mas a gente pode pensar o seguinte, que lá ele fala assim, provai-me nisto. Isso quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Provai-me nisto. Então pense comigo. Seja inteiro, para que a graça de Deus superabunde em sua vida, em nossa vida. Não vamos ser crentes por metade. Vamos ser inteiros naquilo que nós fazemos para o Senhor. E você vai ver como a sua vida vai ser abençoada. Não adianta eu estar contando experiências minhas ou experiência dos outros, não vai servir para a tua vida. Você tem que viver na sua própria experiência com Deus. E Deus vai te fazer triunfar. Você vai ver o quanto Deus te ama. Quando você começar a fazer prova de Deus e você vê a janela do céu abrindo sobre a sua vida em todos os sentidos, com saúde, com vigor e com tudo. Aí você vai ver, eu vou ver, nós vamos ver que só o Senhor é Deus. A palavra de Deus diz até assim, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Então pense isso e procure ter um coração generoso, porque você vai abençoar muitas vidas. Tira do seu coração qualquer mesquinhez, qualquer coisa que restringe o teu culto a Deus. E dízimo é culto, oferta é culto ao Senhor. Deus nos abençoe.